Em João, no capítulo 4, no versículo 24, diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que adoram o adorem em espírito e em verdade. Continuando a mensagem sobre estar no avesso, como trouxe no outro dia, quero continuar a falar sobre o assunto, que acho que de uma importância muito grande nesses dias aprendermos sobre como nos relacionar melhor com Deus. Afinal de contas, é o que a grande maioria das pessoas estão buscando, é conhecer Deus, saber quem Deus é. Então, uma das coisas importantes que nós temos que saber é que Deus é Espírito. Então, a sua linguagem é uma linguagem espiritual. Para que eu possa entender o que Deus quer falar, o que Ele deseja, eu tenho que compreender isso. Primeiro, que Ele é Espírito e sua linguagem é espiritual. Eu tenho um Espírito. Deus é Espírito. Exemplo, Deus é amor. A maioria de nós entende assim: eu tenho amor, mas Deus é amor. Há uma dificuldade de compreendermos certas coisas justamente por estarmos do lado avesso, ou seja, aprendemos que somos corpo e que vamos buscar a Deus, então ter uma experiência. Mas na verdade não é isso que Deus diz. Deus diz que nós somos espírito, alma e corpo. Então primeiro eu sou espírito, então eu sou um espírito tendo experiências humanas. Muda completamente todo o meu conceito, tudo o que eu penso a respeito de Deus. Nessa passagem, por exemplo, a mulher samaritana que vai buscar água no poço, e você pode ler todo esse capítulo 4, existe uma indagação dela quando está falando com Jesus, perguntando aonde é o lugar verdadeiro para poder se adorar. Ela diz que os pais adoravam no monte, outros diziam que deveriam, os judeus dizem que deveriam ajudar a adorar em Jerusalém. Então ela pergunta a ela: onde é que eu devo adorar, como que eu devo me expressar, aonde é a minha expressão melhor, onde é que eu posso realmente expressar aquilo que eu quero para Deus. E Jesus, então, respondendo, disse que a hora era agora de que os que verdadeiramente são adoradores, os que verdadeiramente se entregam, os que verdadeiramente começam uma vida nova, são aqueles que começam a entender que Deus é Espírito e que busca esses adoradores, que realmente entendem o que é essa questão espiritual. Há muitas passagens da palavra, há muitas chaves, muitas revelações que existem, que apontam para essa questão do Espírito. Mas para que eu possa começar a viver esta vida de Espírito, primeiro eu tenho que entender Deus, por exemplo, sendo Espírito, e Deus, por exemplo, sendo amor. Deus é amor. Como é o meu relacionamento com Deus? O meu relacionamento com Deus é na base de os mandamentos, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Como é a minha relação com Deus? Como é o meu relacionamento com Ele? Porque eu creio que Deus é um Deus com amor incondicional. Quando nós falamos amor incondicional, estamos dizendo que não se impõe condições no amor. Ninguém ama impondo condições. O verdadeiro amor, o amor genuíno, não impõe nada. Essa característica é a maior de todas no amor, ser incondicional, não impõe a condição. Se tu fizer isso, então eu vou te amar. Se tu fizer isso, então eu vou ter um relacionamento melhor contigo. Não, isso é humano, totalmente humano. O relacionamento espiritual com Deus
ele é baseado no entendimento primeiro de quem Deus é e o que Ele é para mim. Deus é a fonte de todo o amor, Deus é a fonte de toda a grandeza, de toda a criação. Cada característica que existe em Deus, a característica dele é muito forte, muito grande, difícil até de poder alcançar devido ao lado humano que ainda tem, ou que ainda temos. Mas o princípio para mim me relacionar com Deus é entender que Ele me ama independente de qualquer coisa. Pode ser a pessoa que for, a autoridade que for, o que quiser falar, tentar se colocar no lugar de Deus e colocar certas leis e falar isso ou falar aquilo, dizendo que não é desta maneira, porque lá naquele versículo diz isso, porque naquela coisa. Se vamos criar, através de versículos, nós podemos criar o que a gente quer criar, vamos criar, porque a palavra ela é abrangente em todos os temas, em todas as coisas. Mas o que eu quero, a minha vontade, é aquilo que eu sinto em mim nesses dias, é de passar para você aquilo que é o relacionamento com Deus, segundo o que Deus diz. Ser espiritual é ser espírito. Quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo o quanto Ele me ama, o plano e o propósito dele nesse sentido para mim, tudo se abre, tudo se modifica. As pessoas à minha volta não são placas, não são simplesmente escolhidos. Não, Deus ama a todos. Nada escapa do amor dele, nada escapa desse amor. A não ser quando nós criamos o nosso aquário, quando nós criamos, nossa cerca. Então o amor é somente naqueles que estão dentro da cerca da gente. Isso acontece muito. Rotulamos, queremos. Muitas vezes não fizemos por maldade, fizemos porque o sistema ele nos joga para dentro disso. Então fica aqueles que são e aqueles que não são, uma guerra. Ficam os versículos jogando. Eles não querem saber de Deus, eles não querem ter um entendimento de Deus, isso, aquilo, aquele outro. E quando na verdade Deus ama a todos, e ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós somos amados por Deus. No nosso nascimento, a única coisa que o pai e a mãe fazem é nos dar o corpo. Quem nos dá o espírito é Deus. Então, se Deus nos dá o espírito, logo nós vimos de Deus. Quando nós vimos de Deus, nós vimos dessa fonte eterna, esse amor eterno, essa bondade que Cristo nos mostrou aqui na terra. Quais são o relacionamento com Deus desse reino que Jesus trouxe para nós. Jesus nos chamou de luz, Jesus nos chamou de sal. Jesus não estipulou quem era, Ele disse: vós sois. No momento em que eu sei quem eu sou, no momento que começa a mudar a minha vida nesse sentido, eu começo a entender a revelação de Deus, de começar esse relacionamento, de mudar a minha alma, porque minha alma está cheia de sentimentos, cheia, lotado de coisas que passei nessa vida já, lotado, dependendo da idade que temos. Há muitas coisas que passamos, traumas que passamos, está alojado em nossa alma. E nosso corpo só reflete isso. Então a única maneira que eu tenho de mudar todos esses traumas, entender o processo todo, é quando eu entendo que eu sou espírito e que eu vim de Deus e que Ele é a fonte do amor, essa fonte imensurável, esse oceano extraordinário de amor que Deus tem por nós. Então, quando eu começo a entender isso, então o meu espírito começa a ficar vivo e forte. E conforme o meu espírito vai se fortalecendo no amor de Deus, entendendo que eu estou
andando com um Deus que é incondicional o seu amor, eu começo a ser mais forte e eu começo a receber no meu espírito. E não só receber, mas perceber essa grandeza. Então tudo à minha volta muda, a ótica minha muda, a minha visão muda. Eu começo a ver como Jesus realmente via, como ele enxergava as coisas. E é assim que nós devemos nos enxergar, como Jesus enxergava. Não basta somente criarmos as nossas, vou colocar assim, denominações e achar que elas serão a resposta. Não, a resposta é Deus. A resposta é Ele, e Ele é Espírito. Esta linguagem espiritual você tem que aprender para você poder crescer, para você poder ter esta visão, ter essa força em você. Este amor que vai empurrando você, que vai levando você mais para frente. E à medida que você vai andando, você vai compreendendo que você já está no todo, que você já faz parte de todo o universo, que você faz parte de todas as coisas. E que tudo que está aí é lindo e belo e foi Deus quem fez. Eu seguirei falando de outras mensagens sobre isso, sobre a nossa linguagem espiritual, sobre a nossa vida no Espírito, que eu tenho certeza que nesses dias que nós estamos vivendo agora, tristes em alguns aspectos, alguns não estão conseguindo enxergar direito o que está acontecendo, mas eu digo para você, há algo de Deus que está vindo muito forte, que ela tem a ver com essa essência do Espírito, que vai despertar cada vez mais em nós quem somos. Bem-vindo à linguagem divina. Deus abençoe você.